Quais são as modalidades de pesquisa para a graduação? Essa pode ser uma dúvida para as pessoas que estão na graduação e têm interesse em seguir carreira acadêmica ou têm interesse em simplesmente investigar como funciona todo o processo de produção de uma pesquisa científica. Nesse vídeo, eu vou falar de forma mais geral sobre cada uma das modalidades que compõem as possibilidades de você poder desenvolver uma pesquisa dentro da graduação. Eu vou dar informações mais gerais em relação a cada uma dessas modalidades, mas é muito importante que você investigue dentro da sua instituição quais são as modalidades possíveis para você poder fazer pesquisa científica. Então vamos lá. Geralmente as modalidades que a gente tem na graduação para poder desenvolver uma pesquisa são as disciplinas de pesquisa, os estágios de pesquisa, as iniciações científicas ou ainda existe a possibilidade de você vincular uma pesquisa, um projeto de pesquisa de forma externa à sua instituição de pesquisa, a partir dos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Eu vou me ater mais sobre esses três primeiros, que são as disciplinas, os estágios e a iniciação científica, e vou falar um pouco mais por cima ali em relação aos projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente pode se vincular também. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a disciplina de pesquisa. A disciplina de pesquisa geralmente é o processo mais inicial para você poder participar de uma pesquisa. Geralmente as disciplinas de pesquisa elas fazem parte da grade curricular e ela geralmente é ofertada por um professor da instituição, sendo que a depender do seu currículo, do seu curso, essas disciplinas elas podem ser obrigatórias ou optativas. Acho que um dos pontos mais importantes em relação às disciplinas de pesquisa é que elas não são um processo onde a gente vai desenvolver uma pesquisa do zero. Geralmente a gente se vincula a uma disciplina de pesquisa para poder acompanhar e auxiliar o desenvolvimento de uma pesquisa por parte daquele professor. Esse projeto de pesquisa ele pode ser do próprio orientador, no caso do professor, ele pode ser de estudantes de pós-graduação, ele pode ser do grupo de pesquisa, dos outros estudantes que estão fazendo iniciação científica, e você vai entrar ali para poder auxiliar esse processo. E em relação às atividades que você faz dentro da disciplina de pesquisa, isso também vai variar muito a depender do professor que está ofertando e da proposta que ele vai ter para você. Então, tem disciplinas de pesquisa onde você vai ter um aspecto mais teórico ali em relação ao desenvolvimento de uma pesquisa, então pesquisa de literatura e discussão de textos mesmo, ou um aspecto mais prático também, como por exemplo você fazer coleta de dados, análise de dados, transcrição de entrevistas, escrita de documentos científicos, seja ele um artigo ou um capítulo de livro, entre outras possibilidades também. Como eu disse, tudo isso vai depender muito da proposta ali do seu orientador na disciplina que ele vai ofertar. A duração da disciplina de pesquisa geralmente vai durar um semestre letivo, então de 4 a 6 meses, e no geral elas sempre vão render créditos para você no final do curso. A outra possibilidade de você vincular a um projeto de pesquisa é a partir dos estágios. Os estágios, eles podem ser internos às instituições, ou seja, da mesma forma que uma disciplina de pesquisa é ofertada, um estágio ele também pode ser ofertado dentro daquela instituição por um professor. Mas também existe a possibilidade de você se vincular a um projeto de pesquisa mais externo à sua instituição. Geralmente essas pesquisas são desenvolvidas por institutos de pesquisas ou empresas que contratam estudantes como estagiários para poder auxiliar e desenvolver aquela pesquisa. Nas duas possibilidades dessa pesquisa você pode tanto aproveitar ela como estágio obrigatório, como também um estágio mais voluntário ali que vai render horas complementares. Em ambas as possibilidades você vai desenvolver atividades que estão relacionadas à produção de uma pesquisa científica. Então você pode ter tanto aspectos mais teóricos, como por exemplo leitura e discussão de textos, como aspectos mais práticos, como coleta, análise de dados, entre outros processos. A principal diferença entre a disciplina de pesquisa e o estágio é que o estágio geralmente ele tem uma carga horária muito maior. Então ele vai exigir uma dedicação maior e vai ter muito mais atividades para você poder fazer. Estágios externos à instituição geralmente tem a possibilidade de você ganhar uma bolsa de estágio e ele também vai ser regido pela lei de estágio. O estágio interno, que ele é oferecido pela sua instituição, ele pode ter uma duração de um semestre, ou seja, de 4 a 6 meses, e você pode prolongar esse estágio se você fizer outras modalidades. Na minha instituição, por exemplo, existe o estágio 1, 2 e 3, então eu posso fazer 3 estágios dentro daquela modalidade. Já os estágios mais externos vai depender do contrato daquele estágio. Geralmente eles podem variar muito em relação à sua duração, pode durar meses, né? Então de 3 meses, 4 meses, às vezes até anos. Então vai depender muito da proposta daquela pesquisa, da proposta da empresa que vai te contratar e de como vai funcionar todo aquele contrato. E por fim, a mais popular, eu diria que também uma das modalidades mais importantes para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica é a iniciação científica. Na iniciação científica, diferente das outras etapas, você tem muito mais iniciativa em relação à produção daquele projeto de pesquisa do que quando você simplesmente entra no projeto de pesquisa para poder auxiliar. Então, na iniciação científica, você vai desenvolver o seu projeto de pesquisa do zero, geralmente. E aí você vai submeter junto com o orientador para ele poder ser avaliado. Esta avaliação geralmente ela abre uma vez ou duas vezes por semestre em um edital próprio, então é muito importante que você investigue na sua instituição como funcionam esses processos de seleção da iniciação científica. Geralmente o processo de iniciação científica ele precisa de um orientador, então você vai precisar entrar em contato com o seu professor com antecedência, ver a disponibilidade dele para poder te orientar, para você poder submeter o seu projeto e o plano de trabalho para o processo de seleção da iniciação científica. Se você quiser mais informações sobre como conseguir um bom orientador, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso e o vídeo vai estar aparecendo aqui no card ou vai estar com o link aqui na
na descrição. Então, como eu estava dizendo, a iniciação científica ela é regida por um edital próprio, então ela vai fazer a seleção de alguns estudantes que vão fazer a iniciação científica. O processo de avaliação, geralmente desses editais, ele vai avaliar principalmente o seu projeto e também o seu currículo. Em relação ao currículo, geralmente eles avaliam se você já teve participação em outros projetos acadêmicos, seja de extensão ou de pesquisa, se você já teve algum tipo de publicação, seja artigo ou livro. Tudo isso geralmente vai contabilizar ponto para você conseguir uma melhor posição em relação à seleção de uma iniciação científica. Não só isso também, como você conseguir disputar uma vaga aí para você conseguir uma bolsa de iniciação científica. Então, a iniciação científica, geralmente, ela vai envolver todos os processos da produção de uma pesquisa científica. O principal objetivo de uma iniciação científica é justamente preparar o estudante para poder seguir uma carreira acadêmica e entrar na pós-graduação. Então, fazer um mestrado e um doutorado, e ele já vai ter uma ideia muito grande ali em relação a como funciona todo o processo de uma produção científica. É quase como se fosse um preparatório para o mestrado. Mas em termos de contribuição científica, ele é muito equivalente ao mestrado. Então, você vai desenvolver toda uma pesquisa e você tem a possibilidade de publicar essa pesquisa em uma revista científica que vai ter a mesma validade, por exemplo, de uma publicação de um artigo que saiu de um mestrado, por exemplo. Então, a iniciação científica ela vai envolver você criar o seu projeto, você fazer a coleta de dados, você fazer a análise de dados, você escrever os documentos científicos, geralmente é um relatório de pesquisa, mas eles podem pedir um artigo ou outros documentos. Você também tem a possibilidade de apresentar o seu projeto de pesquisa em eventos científicos e um congresso científico. E tudo isso é muito agregador ao currículo, assim. Se você for fazer qualquer outro processo seletivo para mestrado ou doutorado, a iniciação científica ela acaba contando muito e é uma experiência muito valiosa para quem quer seguir carreira acadêmica. E por fim, existem outros caminhos ali também que você pode acabar participando de uma pesquisa. Como, por exemplo, dentro do programa de educação tutorial, onde você tem um triplé, né, que é pesquisa, ensino e extensão, você tem a possibilidade de desenvolver um projeto de pesquisa dentro do PET. Uma outra possibilidade que não é tão conhecida assim são os projetos onde você participa como bolsista de pesquisa. Esses projetos eles são conhecidos como P&D, eles podem ser ofertados tanto pela sua instituição como por instituições mais externas, né, organizações mais externas, então institutos de pesquisa, fundações de pesquisa, entre outras organizações. Eles podem ser regidos por leis estaduais, como também por regulamentos da própria instituição. Para participar desses projetos, geralmente eles vão lançar um edital para poder selecionar alguns pesquisadores em diferentes níveis, então desde a graduação até a pós-graduação. Nesses projetos você participa, geralmente você recebe uma bolsa. Existe também a possibilidade de você participar como voluntário, mas é bem raro assim. E o tempo que você se dedica para esse projeto também vai variar muito a depender da proposta daquela pesquisa, da instituição, do contrato, enfim, N fatores. Mas também é uma possibilidade para você conseguir fazer pesquisa que é bem interessante. Geralmente você não consegue aproveitar ele como estágio obrigatório, mas você consegue aproveitar esse tipo de pesquisa como atividades complementares. E é uma experiência como um pesquisador bem interessante e que você vai ter uma experiência de fazer pesquisa na prática ali, no mercado profissional. Então é isso, esse foi o vídeo, essa foi uma das modalidades de pesquisa que você pode fazer na graduação. Eu vou fazer um segundo vídeo falando mais sobre as modalidades de pesquisa na pós-graduação. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar a gente a divulgar esse vídeo. É sério, assim, o like de vocês é muito importante para que esse vídeo consiga chegar em outras pessoas. E eu também gostaria de recomendar meu livro, que é o Pesquisa em Psicologia Experimental. Nesse livro eu vou dar várias dicas para você poder desenvolver uma pesquisa em psicologia experimental, mas se você também é de outras áreas ali, tem muitas informações que podem te ajudar. É um livro bem bacana, o link dele vai estar aqui na descrição. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até o final, valeu, falou e até mais!